Olá, eu sou o Leonardo e vou trabalhar com vocês conhecimentos pedagógicos. Nesse primeiro encontro, nós vamos analisar os aspectos filosóficos da educação a partir dos livros que estão no edital. Nesse primeiro slide, vocês vão poder já dar uma conferida em quais os livros que serão cobrados. Por exemplo, nós temos aqui o do Moacir Gadotti, História das Ideias Pedagógicas. Temos dois, na verdade, do Moacir Gadotti, o História das Ideias Pedagógicas e o Pensamento Pedagógico Brasileiro. São livros complementares, tá? O primeiro aborda de uma forma mais geral essas ideias, num aspecto mundial, digamos assim, e o segundo livro, ele é bem específico, como o nome já diz, no caso brasileiro. Então, são leituras complementares. E o último, do Cipriano Lucchesi, que é bem específico, que é o chamado Filosofia da Educação. Nesse livro ele vai analisar principalmente as tendências pedagógicas e vai fazer mais algumas observações que serão bastante interessantes e enriquecedoras para o nosso estudo. Vamos então começar? Esse livro que vocês podem ver no slide agora é o livro do Gadotti que eu falei, o primeiro livro que a gente vai trabalhar, que é justamente o História das Ideias Pedagógicas. Nesse livro, vocês podem perceber que os primeiros 5 capítulos desse livro, ele é um livro mais abrangente. Então ele começa lá nas sociedades primitivas, antiguidade, que não nos interessa. Por que não nos interessa? Porque o edital cobra apenas a partir do pensamento pedagógico moderno. Então, não perca seu tempo nos 5 primeiros, porque não serão cobrados. Vamos começar lá no capítulo 6, que é justamente o capítulo que vai falar do pensamento pedagógico moderno. Se vocês olharem o slide agora, vocês vão perceber que o título, né, o nascimento do pensamento pedagógico moderno, e a principal característica desse pensamento pedagógico moderno, que é o realismo. O que a gente pode pensar aqui nesse primeiro momento? Por que se chama pensamento pedagógico moderno? Aí você tem que fazer uma localização histórica. Está falando aproximadamente da Idade Moderna. Idade Moderna, que é a idade que vem antes da contemporânea, do século XVIII, ela vai se enquadrar aí por volta do século XVI, XVII, XVIII, é esse período longo, mas que já teve alguns pensadores que falavam direto ou indiretamente de educação. Então, cuidado com essa expressão pensamento moderno, pedagogia moderna, porque ela não é a pedagogia que você tem hoje, é a pedagogia lá do século XVII, XVIII, até a chegada da Revolução Industrial. Então, essa é a primeira armadilha que você tem que tomar cuidado. Voltando ao slide, vocês podem perceber a utilização de uma expressão para classificar a pedagogia dessa época, que é a ideia do realismo. O Gadotti caracteriza esse período como o período em que há uma exaltação do realismo. O que seria isso? Esse pensamento pedagógico realista seria a colocação da pedagogia, do estudo da educação como uma ciência, como algo que já tinha um foco próprio de estudo. Até então ninguém tinha pensado em estudar a educação em si como uma ciência, como uma prática a ser estudada, com regras. Então é a partir desse momento da pedagogia moderna que se começa a pensar a educação como algo a ser estudado, e os primeiros nomes, as primeiras mentalidades, pelo menos das que nos interessam para o concurso, começam a se destacar. Então, nós vamos ver a seguir alguns desses movimentos, mais algumas características desse pensamento realista, desse movimento pedagógico do realismo. Nós vamos ver um pouquinho de cada um desses movimentos, dessas tendências. Ok? Já no próximo slide, vocês podem perceber aqui algumas dessas características que eu falei. Vamos prestar atenção nisso aqui, que é muito importante. Ó. A partir dessa pedagogia realista, né, da pedagogia da Idade Moderna, nós tivemos o mundo exterior prevalecendo sobre o mundo interior. Ou seja, uma preocupação em se estudar o mundo, em sair daquela concepção religiosa, principalmente, em que você começa a averiguar esse mundo e a pedagogia começa a crescer com isso. Há também uma grande influência, né, da razão. Né? A razão começa a entrar no debate, essa ideia de se racionalizar vários processos, e aí vocês têm, entre parênteses, um grande nome da filosofia e que, de certa forma, acaba contribuindo com a pedagogia, que é o René Descartes. E também no estudo da natureza, nós tivemos o Francis Bacon. Então, são nomes aí muito associados à filosofia, tradicionalmente, mas que acabam sendo importantes também para a pedagogia, porque os estudos deles acabam por
influenciar de alguma maneira. Essa ideia da racionalização é muito importante, porque começa a entender o universo ou buscar explicações para o universo de forma racional, abandonando as explicações ainda existentes, mais um tanto quanto mitológicas, que buscavam mais uma coisa fantasiosa ou então uma explicação meramente religiosa. Essa pedagogia realista, essa pedagogia moderna, ela começa a se afastar aos poucos disso, e os filósofos clássicos tradicionais, né, como citados aí o Descartes e o Bacon, são grandes influências nessa transformação. Uma outra característica que vocês podem olhar no slide agora é essa ideia da educação que se torna cada vez menos humanista, ou seja, cada vez menos focada nos aspectos meramente dos seres humanos, meramente humanistas mesmo, é uma palavra bastante simples de se entender, e ela ganha uma conotação de cientificidade, ou seja, ela se torna, como eu já disse anteriormente, cada vez mais científica. E uma última observação aqui, logo abaixo da segunda setinha, que é fundamental, a ideia de que o conhecimento só tem valor quando ele começa a preparar o indivíduo para a vida e para a ação. O que significa dizer isso? O conhecimento passa a ter uma importância. E que importância é essa? É que o indivíduo, a partir do momento em que ele consegue alcançar esses conhecimentos, a partir do momento que ele começa a lidar de forma mais organizada, sistemática com esses conhecimentos, ele passa a ter um preparo melhor para lidar com a própria vida, inclusive para, de certa forma, influenciar nas suas ações. Então, fica mais fácil você focar no estudo de uma ciência que se mostra, de certa forma, prática, que se mostra útil, do que você propriamente trabalhar uma ciência que não tivesse esses pressupostos científicos. Então, essa conotação científica dada à pedagogia a partir desse pensamento pedagógico moderno, ela vai servir como um grande pilar de toda a pedagogia posterior, de todo o estudo, de toda a sistematização do estudo da pedagogia que veio depois. Esse primeiro momento, esse momento chamado de moderno, é extremamente importante. Ok? Então vamos mais um pouquinho mais para frente, né? Vamos ver o próximo slide. Nesse slide nós temos aí a figura do Johann Amos Comênio, grande nome da pedagogia moderna, um grande nome, uma grande referência. Os cursos de pedagogia costumam estudá-lo, costumam falar da questão didática diretamente associada a ele. E a principal característica que é importante você saber, a ideia da articulação do ensino, a ideia de que esse ensino poderia ser um sistema articulado, o conhecimento, o estudo do conhecimento, a educação poderia ser trabalhada como uma ciência capaz de se articular, sistematizando-se, oferecendo regras, princípios, normas a serem seguidos por aqueles que, obviamente, se aventurassem nessa prática. Então, o Comênios entra aí como uma grande referência, a principal referência da pedagogia moderna. A sua obra, ela influencia todo o pensamento da época e, obviamente, posteriormente, ele acabou também exercendo aí uma grande influência, um grande papel. Tem uma última característica dele que eu vou pedir para vocês voltarem para o slide, que eu vou mostrar para vocês, que é aqui, ó. Algo extremamente revolucionário se você pensar para a época. Eu até destaquei aqui para você perceber isso com mais atenção. Ele reconhecia o igual direito de todos os homens ao saber. Vamos pensar aqui, falando de Comênios, falando de idade moderna, essa ideia de todos terem direito ao saber, ainda hoje é absolutamente difícil de você pensar na prática. Você imagina na Idade Moderna, você imagina no surgimento de uma pedagogia num primeiro momento, porque ainda hoje em dia, né, na nossa atualidade, isso não é uma realidade tão facilmente perceptível. Pelo menos a proposta do Comênio, pelo menos a ideia de buscar isso, de colocar a pedagogia com essa missão, é, indubitavelmente, algo extremamente valioso e, por que não dizer, revolucionário. Pelo menos no campo da ideia, da vontade,
do quanto ele se ofereceu para que essa ciência se tornasse algo, vamos lá, democrático, é um ponto muito positivo a favor do Johann Amos Comênio. Vamos então agora para o próximo slide. Aqui nós vamos, vocês podem perceber, aí já surge um nome que é mais conhecido, que é o Jean-Jacques Rousseau. Vamos pensar um pouquinho aqui sobre aquilo que normalmente nós ouvimos falar, não é? do Rousseau, que é uma figura muito presente, muito forte, muito atuante, não só na pedagogia, que talvez tenha sido a sua menor influência, mas no campo da política, da filosofia, da sociologia, é um nome que facilmente, da própria história, é um nome que facilmente você encontrará. Por que isso? O Rousseau marcou época como um filósofo que já é um pouquinho além da ideia da modernidade, né, já representando o iluminismo. Ele vai marcar época porque ele propõe uma rebeldia dentro de um sistema iluminista que era mais burguês. Então, o Rousseau, as ideias do Rousseau, como, por exemplo, as contidas no Contrato Social, ou até no Emílio, que é a sua obra pedagógica própria, né? As ideias do Rousseau são um pouco mais, são, aliás, bem mais revolucionárias do que seus colegas iluministas, como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu. E por que isso? Porque ele tinha uma origem mais humilde e enxergava com um ar mais revolucionário toda a política, toda a situação da Europa. Isso faz com que o pensamento pedagógico dele, que é o que nos interessa, possua algumas especificidades, algumas características que até hoje, né, são estudadas e às vezes equivocadamente, mas é um nome sempre forte quando se fala de pedagogia. Vamos voltar para o slide e vamos atentar para uma das primeiras características do que ele propõe enquanto pedagogia. Isso aqui, ó, é a primeira coisa. A criança deixa de ser vista como apenas um adulto em miniatura. O que o Rousseau quer dizer com isso? Até a produção da obra do Rousseau, a criança, como está dito, era vista com as mesmas características do adulto, em tese até com as mesmas capacidades que tinha um adulto para aprender, para todo esse processo. E o Rousseau diz que não. A criança tem que ser respeitada dentro das suas características, limitações, dentro do seu espaço, dentro do seu tempo. Então, esse primeiro ponto significa isso, observar a criança como criança e não como um adulto que está ali só esperando passar o tempo. Essa é a primeira característica dele, que também pode ser associada a uma outra muito falada, muito divulgada, que é a ideia dele ser o primeiro a colocar a criança no processo do centro de ensino. Muitos falam que ele fez mais ou menos o que o Copérnico fez ao colocar o Sol no centro do universo, dos estudos. Ele faz algo parecido, só que ele coloca a criança. Se antes era o professor, se antes era a figura do mestre, né? Quem conduzia, quem estava no centro do processo, a partir do Rousseau isso muda. A partir do Rousseau, pelo menos ele propõe uma mudança que fique a criança, o aluno, o estudante, no centro desse processo. Não é pouca coisa. Essa transformação é extremamente importante. Uma autora que não vai cair no edital, não vai cair no nosso concurso, mas ela fala isso e é válido, a Maria Lúcia Arruda Aranha, ela fala dessa revolução que o Rousseau fez, né? Associando inclusive ao Copérnico. Vamos voltar para o nosso slide para ver mais algumas características dele. Essa aqui é muito famosa. Ó. A criança nasce boa, na verdade o indivíduo, né? Nasce boa e o adulto, a sociedade, acaba por corromper, perverter essa criança. Vamos tentar entender isso aqui num campo mais amplo, né? O que o Rousseau fala? Ele fala que todo indivíduo nasce bom e que a sociedade o corrompe. Mas ele falou isso do nada, como é que ele tira essa ideia? Ele viveu um momento em que havia uma valorização romântica da natureza, da figura do indígena,
Então, naturalmente, ele acaba produzindo ou defendendo uma ideia que ele achava bastante válida, que é aquela ideia de que a vida na sociedade corromperia, seria prejudicial. Tanto é que ele propõe uma educação que, num primeiro momento, tem como objetivo simplesmente preservar a criança dos vícios da sociedade. Então, veja, ele tem essa preocupação. Para ele, de fato, a sociedade é um agente corruptor. E a educação estaria nisso. Os colégios, o sistema educacional, tudo isso funcionaria como um agente corruptor de uma criança que seria, a priori, né, a partir do momento em que nasce, seria boa e a sociedade corrompendo. Essa é uma ideia muito associada, muito atrelada ao Jean-Jacques Rousseau. Vamos ver mais algumas características dele. Aqui eu coloquei em sequência 3 características que eu posso comentar com vocês uma por uma, porque vale a pena. A primeira delas aqui, ó, Rousseau é o precursor da Escola Nova. Nós temos que contextualizar a ideia da Escola Nova, chegando ao Brasil, século XX, lá por volta dos anos 1930, 1920. O que significa essa ideia dele ser precursor? A Escola Nova representou colocação em prática de muitas ideias do Rousseau, principalmente a ideia da criança enquanto centro do processo de ensino-aprendizagem. Esse processo de ensino-aprendizagem passa a ter a criança como foco na Escola Nova. Só que isso não é uma criação propriamente da Escola Nova, isso é um reflexo grande do Rousseau. Então ele é considerado o precursor dessa ideia que foi a Escola Nova, que depois o John Dewey implantou, e falaremos bastante disso posteriormente, quando chegar o momento exato. Vamos voltar aqui e ver uma outra ideia defendida pelo Rousseau. Aqui a influência que ele exerceu sobre alguns educadores, como o Pestalozzi, o Herbart, falaremos desses 2 também. Mas isso já mostra, ó, ele foi tão importante que gerou influência em outros, e esses sim bem focados na educação, porque o Rousseau não era propriamente um pedagogo, um educador, mas o Pestalozzi e o Herbart tiveram sim um trabalho bem mais focado. E por último, aqui a divisão que ele faz da educação em 3 momentos. E aí ele vai dividir infância, adolescência e maturidade. Então é uma daquelas muitas divisões. Outros autores fazem essas divisões cronológicas, o próprio Piaget tem a mais famosa, talvez, né? Todo mundo conhece, ou pelo menos já viu cair em concurso. A do Rousseau é um detalhe da obra dele, obra pedagógica, como eu já disse, um livro chamado Emílio. O Emílio é uma tentativa do Rousseau de explicar um pouquinho o que ele entendia de educação. Mas é bem diferente do que a gente tem hoje, tá? Não é uma educação escolar, não é uma educação com os professores entrando e saindo, é uma educação feita quase que pela figura de um tutor, de alguém que vai conduzir essa criança, mas mais importante do que conduzir, num primeiro momento, é preservar essa criança, preservar esse adolescente, para que a partir daí ele comece a ter um acesso ao mundo, só que o mundo, vamos usar essa palavra, intermediado por um adulto, por uma figura que teria essa responsabilidade de representar, de certa forma, a figura do tutor, né? Que nos remete à própria palavra pedagogo, né? Que eram os primeiros escravos lá na Grécia, que conduziam os alunos para a escola. Essa palavra pedagogo vem daí, ok? Então vamos passar mais um pouquinho, vamos ver o próximo slide para a gente avançar, né? Para que possamos avançar nos nossos estudos. Aqui nós temos um nome que é muito forte, muito presente na filosofia, o John Locke. Eu diria que ele é mais importante ainda na própria política, tá? Tamanha foi a sua influência ao longo aí do século XVIII, a influência nas revoluções. Ele é considerado por muitos o pai do liberalismo. Então, já ao lado dele, já tem uma definição que eu acho fundamental, quando ele fala o seguinte, acompanha aí rapidinho, olha só, o Rousseau vê a razão como condutora do homem, razão como condutora do homem. E como que o homem vai chegar a essa razão? Ele vai chegar a essa razão através dos estudos. O homem não nasce sabendo as coisas. Alguns teóricos vão defender isso, a gente vai ver mais para frente, tá? Vai ter teórico falando que o homem já nasce sabendo, com aptidões inatas, mas agora não é o momento disso não. O Rousseau fala que não,
que ao nascer a criança, e essa é uma expressão dela, vamos dar uma olhadinha no slide, vamos marcar isso com atenção, ao nascer a criança seria uma tábula rasa. Tábula rasa. Uma tábula rasa é algo a ser preenchido, é algo a ser construído a partir das experiências, a partir das interações que esse aluno, que essa criança, que esse estudante exerce com o meio. Então, e para que ele faz isso? Né? Para a gente voltar à questão da razão, para que seja possível formatar nesse indivíduo as capacidades que o tornarão, que farão dele um ser propriamente racional. Nós vimos que desde o início da pedagogia moderna, dessas influências, nós tivemos a valorização da razão. Então, o John Locke, que é mais para a época iluminista, né? O Gadotti não faz muito bem essa divisão, vocês podem perceber no livro dele, ele não divide com exatidão o que é moderno, o que é iluminista, ele puxa alguns autores um tanto quanto à vontade. Né? Os historiadores poderão até ficar aí um tanto quanto chateados com Gadotti, mas não é bem essa preocupação dele, não. Quando você for ler o livro, você vai perceber que a preocupação dele é fazer um encadeamento pedagógico. O encadeamento pedagógico não é o mesmo que o encadeamento histórico. Então, alguns autores um pouco mais à frente corresponderão a ideias um pouco mais retrógradas. E alguns autores mais atrás poderão corresponder a ideias mais avançadas. Fique atento a isso, principalmente se você gosta, manja um pouquinho mais de história, você vai perceber aí algumas diferenças, mas são liberdades que ele tomou em nome de privilegiar o foco do livro, que nós sabemos, né, é as ideias pedagógicas. Né? Não faria sentido ele ter tanta preocupação histórica e colocar isso em primeiro plano. Vamos então avançar mais um pouquinho dos nossos slides. Aqui já entra apontando algumas características do iluminismo, né? dessa vertente, desse pensamento iluminista que ganha espaço a partir do século XVIII. Então, o que a gente pode apontar aqui sobre características gerais? Esse quadro aqui está muito bom, tá? Já vai ter essas características. Mas a gente pode focar nisso aqui, ó, proposta desses teóricos iluministas. Educação laica, ou seja, palavra laica, tomem cuidado, laicidade, isso é muito cobrado em alguns enunciados, e as pessoas costumam errar essa ideia de laica. O que é essa ideia de laica? É a ideia de Estado que não impõe uma visão religiosa. O Estado laico é o Estado que obedece, que segue, que respeita, na verdade, que respeita todas as religiões. Então, a laicidade no ensino, tomem cuidado com essa expressão, o ensino laico, é o ensino que contempla, palavrinha bonita, que contempla todas as religiões. Hoje o Brasil tem políticas que tentam implementar um Estado laico. Quando você tem aula não mais de religião, você tem aula de crenças religiosas, você tem aula de tendências, quer dizer, não há essa obrigatoriedade, primeira característica, e o Estado deixa de ser laico. Mas já houve Estado não laico? Claro que houve. Durante um bom tempo o Brasil foi um país oficialmente católico. Então, a escola tinha de ensinar a religião católica. Hoje, isso não é mais obrigatório. Isso é a ideia de laicidade do ensino. Tá? Isso é fruto, obviamente, de todo o movimento iluminista que prega, dentre as muitas liberdades, a liberdade religiosa. Como você prega uma liberdade religiosa se as escolas ensinam apenas um credo, apenas uma religião e fazem, de certa forma, acabam doutrinando esse aluno. Vamos voltar para o slide e vamos ver outra característica marcante desse período. A ideia do estudo, né, do estudo oferecido gratuitamente, ou seja, a ideia de que seria gratuito, que a escola seria gratuito para todos os cidadãos e que seria o Estado a financiar essa gratuidade. Percebam que isso é absolutamente contemporâneo, né? Hoje está solidificada, pelo menos na maior parte dos países, uma responsabilidade, em alguns locais mais direta, em outros menos direta, do Estado sobre a educação. Então, pensando na ideia de democracia, de liberdade, de igualdade e fraternidade, que era o lema lá dos revolucionários franceses, o Estado ofereceria educação para todos. Mas cuidado, não seria a mesma educação para todos. Ainda não é o momento disso.
O Estado teria obrigação de oferecer educação para todos, pelo menos na proposta iluminista. Na proposta, na prática é um pouquinho mais diferente. Vamos voltar aqui para o slide e vamos ver mais algumas características. Aquilo que eu comecei a falar, olha, quando ele fala educação burguesa, é porque se associa muito o movimento iluminista à burguesia, porque a burguesia foi a classe que ascendeu ao poder a partir das revoluções iluministas. Aqui, o Gadotti, e aqui, gente, eu estou seguindo o que ele coloca exatamente no livro, tá? O Gadotti classifica essa educação burguesa, iluminista, como sendo uma educação elitista. Vamos pensar um pouquinho aqui, vamos raciocinar o que essa palavra quer dizer. Ainda hoje é uma palavra polêmica. Hoje, quando a gente fala de algo elitista, resumidamente, algo para poucos. Pertencer à elite significa pertencer a um segmento, a uma camada privilegiada da sociedade. Então, a educação elitista, que é a maneira como Gadotti classifica a educação iluminista, a pedagogia iluminista, é o pensamento de que essa escola ela é oferecida prioritariamente ou com uma qualidade ou com um viés muito mais interessante para as elites, para um grupo de privilegiados. Vamos voltar nos slides e ver exatamente o que fala o Gadotti sobre isso. Olha aqui. Essa educação elitista fazia distinção entre a classe dirigente, ou seja, a classe favorecida. Essa classe seria preparada para governar. E a outra classe que ele coloca, a classe trabalhadora, os trabalhadores, que receberiam uma educação focada no trabalho. Como isso? Simples. Aqueles que eram filhos dos abastados, das classes privilegiadas, teriam uma educação para serem os donos dos comércios, depois, posteriormente, das fábricas, comandariam o processo econômico. Esse era um tipo de educação. Do outro lado, e há um dualismo nisso, do outro lado nós teríamos uma educação preocupada em fomentar os estudos de uma classe trabalhadora, ou seja, fornecer também uma educação para o trabalhador, só que uma educação diferenciada, uma educação que não vai fazer dele chefe de nada, não vai mandar em nada. Ele vai ser mais um funcionário para trabalhar para o outro que estava fazendo o outro curso, o outro tipo de estudo. Ok? Então essa é a divisão bastante clara que o Gadotti faz, uma observação bem específica do Moacir Gadotti acerca da pedagogia iluminista. Vamos em frente aqui no nosso próximo slide. E vamos falando aí de um nome importante nessa época, principalmente para a educação infantil. Tem a fotinha dele aí, né? Pelo menos um quadro, uma pintura, que é o Froebel. A característica central dele é o que você tem que associar sempre. O Froebel, você vai ter que associar sempre a ideia da criação dos jardins de infância. Então, se nós temos hoje a ideia, que os americanos chamam de kindergarten, né? Se nós temos isso sistematizado, uma educação bastante própria, é fruto do pensamento, da ação do Froebel. Tem mais algumas características dele aqui importantes, vamos prestar atenção aqui. Dizia já ele, lá no século XVIII, entrando no século XIX, o desenvolvimento da criança, que foi o foco de estudo dele, vai depender de três coisas. Uma atividade espontânea, que é o lúdico, que é o jogo, a ideia de ludicidade, o jogo estimulando essa criança para que ela espontaneamente corresponda a um desenvolvimento que se espera dela. Esse jogo acaba desencadeando uma atividade construtiva, veja a palavra construtiva, né, que depois vai originar até o construtivismo e tudo mais, que envolveria, no caso aqui, o trabalho manual. E, por último, o estudo da natureza. Então, são três pontos aí. A espontaneidade, a ideia de construção, de ação, e a ideia de estudar a natureza, de perceber principalmente as interações que devem existir, que deveriam, né, existir entre a criança na sua prática lúdica, que ainda hoje é algo muito polêmico, né? Quando um pai coloca o filho no jardim de infância, mas ele está brincando, isso é ludicidade, essa é a ideia de realmente trabalhar esse aspecto e produzir aí um princípio e, às vezes, um grande meio de desenvolvimento de conhecimento, de aprendizagem. Por último, vamos finalizar esse bloco com a última observação aqui sobre o Froebel, né?
Para ele, a autoatividade representava a base e o método de toda a instrução. Palavrinha-chave, autoatividade. Essa disposição do aluno em ser ativo vai ser a grande característica, vai ser o método e a base de toda a instrução, como ele dizia. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.